Olá, amigos, estamos de volta no nosso canal Reflexão e Ação. E o meu nome é Adilson. E eu sou a Sônia. E hoje, mais uma vez, estamos aqui para refletirmos no Evangelho do dia. Então, iniciamos uma vez mais, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A leitura do Evangelho de hoje é tirada do livro de São João, capítulo 17, versículos 20 a 26. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvindo esse evangelho, né, a gente entende, né, sobre todas as leituras que a gente vem fazendo, né, durante esse mês, sobre a insistência de Jesus de que todos acreditassem na sua palavra, que ele foi enviado pelo Pai, que ele faz a vontade do Pai. Então, o evangelho vem tudo falando sobre isso, né? Uhum. Então, quer dizer, Jesus, todo o tempo, ele dá obediência, ele dá testemunho do Pai. Todo o tempo. Todo o tempo. E todo o tempo ele fala assim de uma maneira mesmo muito humana, né? Uhum. Insistente, né? Que quer fazer as pessoas acreditarem nele, as pessoas com quem ele estava convivendo, com quem ele tinha um plano, uma missão, né? Que são os apóstolos dele. Então é muito interessante a gente ver que o evangelho ele não é escrito assim de qualquer maneira, sem uma sequência, né? Exato. Interessante, né? Uhum. Tem uma sequência, né? Tem uma sequência. Ele não é escrito um lá, um cá, não. É tudo em seguida, né? Hoje mesmo. Então, a princípio, eu pensei que você estava lendo a mesma leitura de ontem, parecia, né? Porque é a continuação da oração universal dele. Em favor da igreja. Ele, de fato, quer que nós sejamos uma só fé, um só batismo. Enfim, ele quer a unidade dos cristãos. E mais uma vez ele está pedindo, mas desta vez
ele não está pedindo somente pelos apóstolos. Ontem ele estava pedindo pelos apóstolos. Hoje ele já está pedindo por todos aqueles que viriam Depois após dos os apóstolos, que somos nós, por exemplo. É bem interessante também, assim, que Jesus segue uma hierarquia, não é? Uhum. Ele segue uma hierarquia, né? Ele vem mesmo dos apóstolos, os discípulos e para o povo, né? Exatamente. Ele é bem direcionado, né? Uhum. Então, quer dizer, aqueles que ele delegou mais responsabilidade, vem primeiro, né? É uma ordem, né? Assim. Uhum. E hoje a igreja segue essa hierarquia também. Os bispos, legítimos sucessores dos apóstolos, os sacerdotes que são ordenados pelos bispos, que são como os apóstolos faziam. Presbíteros, né? Os presbíteros. Aqueles que se consagram, que saem do povo para poderem se consagrar a Deus, que são os religiosos, as religiosas que vivem nos conventos, nos mosteiros. E depois, enfim, o povo em geral, que somos nós, que somos chamados de leigos. Então é uma hierarquia muito bem organizada, né? Que faz sentido, né? Porque a gente sabe quem vai seguir, né? Quem é que está direcionando, frente, né? Quem é que está direcionando, quem é que está... É bem interessante, né? Exatamente. E a gente vê mesmo na Bíblia, é bem claro, especialmente no Atos dos Apóstolos, né? Quando eles chegavam, as pessoas eram batizadas, depois os apóstolos faziam a imposição das mãos, que a gente sabe que é o sacramento do crisma, né? Os batizados eram confirmados no seu batismo, né? Então é bem interessante tudo, assim, os detalhes, né? Exatamente. Deus, assim, não é um Deus desorganizado, né? É isso que a gente vem aprendendo, né? Nós temos um Deus trabalhador, organizado e que pensa em tudo, né? Pensa em todos os detalhes. É próprio de Deus, né? Ser tudo certinho, né? Fazer tudo certinho, né? A organização é parte daquilo que é parte da disciplina de se fazer as coisas bem feitas. Organização, até mesmo no nosso dia a dia, na nossa rotina, a organização é essencial quando a gente quer fazer algo bem feito. A organização é sinônimo de disciplina, né? Realmente, se a gente não for uma pessoa disciplinada, não fizer as coisas dentro de uma ordem, você não vai fazer direito, né? Vai pular degraus, né? Então, assim, é muito importante. Eu vejo, assim, até como que você é no seu trabalho, assim, bem organizado, certinho, tem aquela maneira um pouco metódica de fazer as coisas, mas é importante para que tudo dê certo no final, né? Para que você faça o que deve ser feito próximo, né? Então, mas nessas leituras, assim, eu venho acompanhando, eu venho prestando muita atenção nesses detalhes. É interessante que parece que eu antes não prestava atenção nesses pontos, não. Eu lia, pegava mensagem para mim, mas eu não prestava atenção o quanto que Jesus estava enfatizando para que a gente prestasse muita atenção nas palavras dele, para acreditar. Que quem acredita nele acredita no Pai. Quem acredita nele acredita naquele que o enviou. E ele dizendo também, olha, se vocês não acreditam em mim, não fizerem minha vontade, não serão atendidos na oração. Isso eu já sabia. Mas agora sim, vamos chegando ao final, né, da leitura desse Evangelho de São João, nesse período da liturgia agora aqui. E a gente vai entendendo tudo, né? Por que anteriormente Jesus batia sempre na mesma tecla. Parece que ele repete bastante coisa, né? Igual hoje. Está repetindo o que foi falado ontem, mas
repetiu para acrescentar mais um ponto, né? Isso é Assim, verdade. Aham. é isso que eu entendi. Ele repete, mas está acrescentando mais. E ele vinha repetindo. Eu até pensava assim, nossa, Jesus fala sempre as mesmas coisas. Parece que ele está querendo ali, olha, botar na nossa cabeça, né? Vamos colocar aquilo. Porque a fé, a gente tem que se abrir para ela, né? Ele, sendo Deus, ele nos criou na condição, né, de sermos livres para escolhermos se queremos ou não queremos. Mas ele faz de uma maneira assim, tá insistindo, insistindo, essa é a palavra que eu queria pensar. O Senhor insiste, né? Ele insiste, ele persiste, ele faz de tudo para que a gente entenda a mensagem dele, né? Então é isso aí, realmente Jesus está bastante preocupado com a unidade dos cristãos. E isso é algo que nós todos temos essa responsabilidade, nós temos que lutar pela unidade. Temos que lutar pela unidade, que é essa que é a vontade realmente do Pai. Não podemos, como cristãos, sermos divididos assim. A gente pode até acreditar de uma maneira diferente, porque, é claro, se todos pensássemos iguais, todos seriam da mesma denominação cristã. Mas como pensamos diferente, entendemos diferente, seguimos um pouco diferente. Mas isso não quer dizer que a gente deve ser dividido. A gente pode fazer muita coisa em comum, igual eu acho bacana aqui, desde que nós chegamos aqui nesse país, né, já tem muitos anos, nós já vivemos mais aqui do que vivemos no Brasil. Desde que nós chegamos aqui, eu prestei muita atenção nesse detalhe. Na época que nós viemos para cá no Brasil, as religiões brigavam muito. E quando nós chegamos aqui, eu achei muito bacana a maneira como eles faziam muitas coisas sociais pelas pessoas juntos, né? Quando uma igreja doava alimento, se ela não tinha, mandava ir na outra igreja, que não era da mesma denominação. Então, eles tinham uma comunicação para se ajudarem. E não havia, assim, essa agressão de um falar mal do outro, não tinha isso. E eu achei isso muito bacana. Não tinha e não tem, até hoje. Eu achei isso muito bacana, né? Porque como que juntos, se unindo, a gente realmente pode fazer muito mais e vamos estar cumprindo com a palavra do Senhor, né? Vamos estar fazendo aquilo que o Senhor vem nos ensinando, né? A importância de viver a palavra de Deus, aplicar na nossa vida e deixar a vida dos outros de lado, né? Então isso aí é muito importante. Então, quer dizer, mesmo que somos muitos, não pensamos iguais, não entendemos a Bíblia da mesma maneira, se não entendemos, mas esse evangelho nos inspira a gente ver tudo isso, né? Se a gente for ficar falando aqui, nossa, são tantas coisas, né? Mas o que eu penso que é muito importante é que o Senhor, ele nos mostra o caminho. E ele fala, quem quiser ser meu discípulo, siga-me. E ninguém é obrigado. Mas olha, quando você vê o caminho que o Senhor tem para você, quando você vê o propósito do reino de Deus, quando você escuta falar como vai ser o reino de Deus, e só a libertação que o Senhor nos oferece, né, de curar nossa alma com perdão, né, ensinar a gente ter toda a atitude de humildade, de nunca procurar ocupar os primeiros lugares nesse mundo. Quando a gente vê todo esse propósito, não tem como você dizer assim, esse caminho não é o que eu quero. Porque esse é o caminho que satisfaz a nossa alma.
E a gente fica feliz de fazer isso, de seguir, né? Isso é verdade. Não existe outro caminho como esse, né? A segurança que ele nos proporciona, saber que a gente está caminhando em direção a Deus, não há outro caminho melhor do que esse. Olha, até hoje, assim, a gente já teve desistente da classe de catequese, mas muito poucas. E a maioria das pessoas que nós demos classe, elas são firmes na igreja. Reconheceram o valor, né? São firmes assim. Então, é muito, muito interessante, sabe? Porque não tem. A gente, quando conhece a proposta do reino de Deus que Jesus veio trazer, ele veio trazer uma proposta, ele veio apresentar o reino de Deus para a gente. Primeiro, ele nos propõe, ele nos mostra o que é, ele nos apresenta. E depois ele faz, igual aqui. Todo esse tempo ele vem falando. Agora chegou o ponto final do discurso dele. Que ele está falando agora, ou você segue, ou faz, ou não faz, não é? Uhum. Quer dizer, segue ou não é, não tem meio termo, né? E pra gente não, pra gente que sabe que é muito importante na vida, a gente tem que assumir uma posição. Você na vida não pode ser uma pessoa indecisa, fraca, que não sabe o que quer. É muito frustrante ser assim. A gente tem que aprender a ser uma pessoa decidida, saber o que quer, lutar pelo que quer, né? Para poder atingir o objetivo, né? E o Evangelho, ele nos ajuda muito nesse aspecto. Bastante mesmo, porque a melhor maneira da gente viver é ter um ideal que a gente tenha para cumprir, para a gente chegar a completá-lo. Então, e um grande ideal, né, que Jesus propõe é esse caminho, viver uma vida de fé aqui na Terra. É um grande ideal que se a gente abraçá-lo de fato, a gente vai se sentir muito mais encorajado, muito mais seguro na nossa vida. É verdade. E então a gente tem um ideal, e uma das coisas muito boas dos conceitos evangélicos é que o Senhor nos ajuda a sermos pessoas fortes de opinião, porque Jesus, ele fala como um menino, ele tem a simplicidade de um menino todo o tempo. Ele apresenta, ele não te impõe nada. Mas ele ensina a gente assim, que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. Ele fala, o que passa disso vem do maligno. E ele fala, o diabo é o pai da mentira, que quem é da verdade escuta a minha voz. Ele é muito claro. Então, isso fortalece a nossa personalidade. A gente acaba, com os valores do Evangelho, ficando pessoas mais fortes. E eu sei disso, né, pelos anos, pela experiência, também por pessoas que eu conheci no decorrer da vida, no nosso apostolado, e a gente vê essa mudança, que às vezes indeciso, fraco, sem ter muita coragem de falar o que deveria ser falado, fazer o que deveria. A pessoa, quando se converte, muda. E nós acompanhamos. Não vamos poder citar nome de ninguém aqui, não temos permissão para isso, mas podemos dizer que sabemos de muitas pessoas que mudaram. Bom, eu posso citar o Adilson. Eu já era danadinha, forte de opinião, mas o Adilson também, os valores do Evangelho, você podia falar, não é? Sim. A gente não nasce completo. Todos nós nascemos com bastante coisa para fazer para a gente poder chegar a um estágio mais completo na nossa vida, né? Nenhum homem vem a este mundo já forte de personalidade,
decidido no que quer fazer. Muito pelo contrário, quando a gente vem para este mundo, é uma incógnita. A gente não sabe ainda o que a gente vai realmente querer fazer. A gente não sabe ainda qual a direção a tomar. E aos poucos é que a gente vai descobrindo a nossa vocação, os nossos dons. Aos poucos a gente vai descobrindo aquilo que a gente realmente gosta de fazer. Então, quando a gente se depara com a palavra de Deus, com o Evangelho, a gente recebe de repente aquele norte que a gente precisava na nossa vida, uma direção segura. É quase como se fosse uma fórmula matemática, é algo absoluto. Se você quer realmente seguir um caminho firme, um caminho completo, esse é o caminho que Jesus nos propõe. A partir daí, tudo se torna mais fácil na nossa vida, até as nossas decisões do dia a dia, no trabalho, na nossa casa, no lidar com os amigos, com os parentes, com quem quer que seja. Então, de fato, o que Jesus propõe é um caminho seguro por onde nós podemos seguir, e esse caminho vai nos ajudar em todos os setores da nossa vida. E quem é esse caminho seguro? É Ele mesmo que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Quem vem a mim não terá mais fome, não terá mais sede, né? Jesus é o nosso tudo. Então nós vamos terminar agora, nesse momento, porque poderemos passar o dia inteiro, a noite, falando de Jesus. Como sempre. Porque é uma conversa, né? Até alguém perguntou assim, vocês vão ter conversa para todos os dias de vídeo? Vamos, sim. Nós temos conversa. Ler o Evangelho, ele inspira e você vai falar mesmo. Nós teríamos mais conversas do que dias para poder... Pois é, porque a gente sabe disso, porque o Senhor inspira e cada novo dia é nova maneira de pensar. Quer dizer, a gente vai aperfeiçoando os pensamentos. Quando a gente ouve nossos vídeos, a gente até tem gostado, tem sido muito bom para a gente. E eu espero que esses vídeos façam bem também para muita gente que eu conheço. Eu tenho umas pessoas que têm me mandado mensagem no WhatsApp, dizendo, né, que está gostando muito, e a gente só tem avisado. Se você assistir pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não entrar no YouTube, não vai contar que foi visto por você esse vídeo. Então, por favor, quando você for ver o vídeo, entre no YouTube, porque aí conta, né, que teve view. Então, eu agradeço muito se fizerem isso, porque a gente fica feliz de saber que tem mais pessoas vendo os vídeos que estamos fazendo. E os comentários são bem-vindos, continuem fazendo os comentários, vamos ver se a gente consegue espalhar esse trabalho a mais pessoas. Quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, mais a gente vai estar contribuindo para que o reino de Deus possa crescer. Isso é muito bom. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, seria excelente, maravilhoso se você pudesse fazê-lo. E também, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pela participação e esperamos nos encontrar de novo amanhã. Tchau. Tchau, e terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.